comemoração do Dia dos Namorados. E essa festa é muito bonita, mas para vocês, para nós. É gratificante quando a gente tira um tempo, não só para Deus, mas para a gente também. Então nós estamos muito alegres aqui, muito alegres mesmo. Mas daqui a pouco vai ter uma palavra abençoada, tem um churrasco aqui que nós vamos servir, tem um refrigerante. O ideal é vocês esquecerem de tudo. Tire esse tempo aqui para nós, para vocês. É muito grato aqui ter a presença de todos. Todos vieram, graças a Deus. Nós estamos aqui com o pastor Daniel, pastor Poliana. O pastor Daniel vai dar uma palavra maravilhosa aqui. E depois nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos divertir. Não tem hora para ir embora. E ainda bem que tem um contente ali. Isso é bom demais. Mas que vocês possam aproveitar esse dia. Poderia ter mais gente aqui, mas Deus marcou esse encontro conosco aqui. Amém? Eu quero só fazer uma oração. Quem pode se colocar de pé? Vou orar, depois já chamo o pastor Daniel. Eu creio que vocês tirem esse tempo para ouvir o que Deus colocou no coração dele. Foi algo de Deus. Nós preparamos essa festa aqui com a ideia lá do irmão Rogério. Vamos fazer algo para os namorados? Vamos. Aí Deus enviou o pastor Daniel para trazer a palavra. E foi isso é maravilhoso. Que não tinha nada combinado, né, pastor Jair? E com a graça de Deus é tudo certo. Churrascão aqui. Nosso irmão Alex aqui na churrasqueira. E é bom demais. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai. É para o Senhor, Pai, que estamos aqui, Deus. Pai, o Senhor nos escolheu, Senhor, nessa noite, Senhor, para estar na Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Pai. Abençoa o esposo, também a esposa, Senhor, a família, Senhor. Pai, nos dando, Senhor, sabedoria, Senhor, Pai, em todo tempo, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar, nos dar entendimento, Senhor, nos dar sabedoria e também conhecimento, Senhor. Que o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra nessa noite, Deus. Pai, que todos nós possamos ser aqui, Senhor, mais fortes, Senhor. Pai, que o nosso casamento seja fortalecido nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração, Pai, e nos motivar, Senhor, Pai, em todo tempo, Deus. Porque a graça é do Senhor, Pai. A palavra é do Senhor, Pai. Mas a sabedoria o Senhor nos deu para nós, Senhor. Diante, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Pai, então que a Tua palavra possa falar conosco, Senhor. Possa nos estruturar, Senhor. Possa, Pai, fazer nós criar raízes, Senhor. E que essa raiz possa estender, Senhor, para que o casamento, que a família, Senhor, possa continuar de pé, Pai. Em meias lutas, em meias dificuldades, em meias provas, Senhor. Em meias tribulações, Senhor. Eu sei que tem muitos momentos que pensamos em desistir, parar, Senhor. Mas a Tua palavra nos fortalece a cada momento, Senhor. E nos incentiva a continuar, Senhor. Porque eu creio, Pai, e sei, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. E nós estamos aqui por um propósito, por um chamado, Senhor. E creio que grandes coisas o Senhor tem a fazer ainda na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Bem forte. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Daniel. Recebe o céu do Senhor com as palmas. Vocês vão estar do outro lado aqui. Glória a Deus. Pastor Poliana. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode tomar seu assento, fique à vontade. Nós vamos tentar ser o mais informal, vamos dizer assim, não é possível. Minha esposa vai me ajudar hoje aqui, um culto de casal, então é óbvio, né, que nós vamos tratar com vocês como um casal, amém? Para mim é uma alegria, é uma honra, nós nos sentimos privilegiados por estarmos com vocês aqui essa noite. Agradeço aos pastores pelo convite, pela confiança, né? Eu espero que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, Ele possa suprir a sua expectativa, amém, essa noite aqui. Eu sei que alguns dos irmãos veio aqui com a intenção de resolver muita coisa dentro do lar, né? E eu tenho orado, nós temos meditado esses dias.
no que vai acontecer aqui e pedir que o Espírito Santo ele faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós somos limitados, temos um limite de conhecimento, temos um limite para poder explicar as coisas a vocês, né? A nossa imperfeição de ser humano muitas vezes nos limita a isso, mas o Espírito de Deus é aquele que está em nosso meio, é aquele que pode ir no seu coração. Ele pode trabalhar naquelas áreas aonde você e eu muitas vezes não conseguimos chegar. Nós sempre ministramos isso quando tratamos com casais, né? Às vezes nós oramos pelo nosso cônjuge e nós tentamos fazer a obra nele. Nós contamos, presta atenção nisso, nós contamos com o que nós sabemos, muitas vezes usamos de chantagem emocional, de persuasão, e nós lutamos, nos fadigamos e muitas vezes não conseguimos alcançar o êxito, o resultado que nós queríamos. Porque nós muitas vezes, e na maior parte delas, esquecemos do fator Deus na nossa vida, do fator Espírito Santo. Porque você, irmã, enquanto está em casa orando, o Espírito Santo está lá no coração do seu marido trabalhando. Você, esposa, enquanto você está lá orando pela sua esposa, o Espírito Santo está lá, onde ela estiver, trabalhando no coração dela. Então, eu quero começar essa noite com isso. Conte com Deus na sua vida. Conte mais com Deus na sua vida, né? Creia mais que, além dos pastores, além da igreja, além da estrutura, além do que você conhece, além do seu charme, você tem Deus para te ajudar nessa tarefa, e não é uma tarefa fácil. É sobre isso que nós vamos falar. Não é uma tarefa fácil viver a dois. Ainda mais viver a dois com o mandamento que Deus nos deu de sermos um só, né? É bem difícil. Bem, eu vou deixar a minha esposa cumprimentar os irmãos. Graça e paz a todos, amém? É um prazer estar aqui hoje nessa noite, né? Conhecendo mais um povo que vai morar no céu, né? Mais aqui os casais que a gente não conhecia, né, pastor? E estamos muito felizes por vocês. Eu tenho a certeza que nós vamos acrescentar algo nessa noite ao seu casamento. E eu gostaria de saber aqui quem é que namora, que está aqui no nosso meio. Namorados, tem alguém? Um casal? Tem mais algum? Não? O restante todos casados? Noivos tem algum? Ninguém? A maioria então é casado, né? Então tá. Nós vamos começar então aqui, lendo a palavra do Senhor, o versículo para os irmãos. E logo após o pastor já vai iniciar. E ele vai falar um pouquinho e eu vou falar um pouquinho, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém, irmãos? Nós preparamos aqui uma palavra. Eu quero que você entenda que não é uma pregação, tá? É uma palestra. Então nós vamos dividir experiências com vocês. E eu gostaria que você levasse isso bem a sério. Bem a sério mesmo, porque nós não estamos falando só sobre casamento, nós estamos falando sobre uma vida inteira, sobre essa terra, a 2, a 3, a 4. Pessoas dependem de um bom relacionamento entre o casal. Não só os dois como casal, mas os filhos, os netos, os amigos, né? A própria igreja depende disso. Porque nós aprendemos dentro da igreja que todo o ministério, ele começa primeiro dentro de casa. Se dentro de casa for uma bênção, o seu ministério será uma bênção. Se dentro de casa você tiver dificuldades, o seu ministério dentro da igreja e o seu relacionamento com Deus também terá dificuldades. Então isso, irmãos, é muito importante. Nós vamos ministrar uma palestra a vocês, dividir o conhecimento, dividir experiência, contar alguns testemunhos. E eu gostaria que você olhasse para tudo que você vai ouvir e tentasse aplicar na sua vida. A nossa intenção não é colocar o esposo contra a esposa e nem a esposa contra o esposo, mas sim unir o pensamento dos dois em um só, e que vocês a cada dia lutem. Se não lutam, lutem, e se lutam, continuem a lutar para viverem o desafio do casamento. Amém? O texto que nós vamos usar como base, porque precisamos da palavra de Deus em tudo na nossa vida, principalmente no casamento como base, nós vamos usar o texto de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, do verso 1 ao verso 9. Eu vou ler, o texto é autoexplicativo, então preste atenção. Quanto aos que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher,
Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento, que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo e o outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amém? Aqui é a ordenança, os conselhos de Paulo à igreja, não somente a igreja de Corinto, mas a nós, alcança nós hoje, e eu frisei aqui alguma parte, para que nós venhamos a entender que não são mandamentos, mas são conselhos, e nós também estamos aqui não para doutrinar, mas para aconselhar você. Existe um método que é ideal, existe um método que é aceitável, e nós vamos falar dentro disso. Existe algo que é o ideal do casal, é ideal que você faça, que você pratique, mas nem sempre o ideal é possível. Então nós fazemos aquilo que é possível, aquilo que é aceitável, aquilo que não vai fugir da palavra. Amém? Quando Paulo ele fala aqui sobre o afastamento, que seja por consentimento, e não seja demorado, para que não haja tentação do inimigo. Então você vê que ele aconselha, e por mais ele diz assim, olha, isso é algo que é um conselho e não um mandamento, ou seja, não é obrigatório. Então que você possa nessa noite ter tudo que nós vamos falar aqui por conselho, e você possa aplicar isso no seu coração. Nós vamos começar falando sobre namoro. Nós temos um casal de namorados, e eu gostaria que você absorvesse tudo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos falar, talvez esteja prometendo muito, mas aquilo que nós vamos falar como algo não para atacar a sua vida, mas para você refletir, porque algumas coisas que nós vamos falar, talvez você não consiga ter vivido, você não consiga ter aproveitado da forma ideal, mas você talvez praticou aquilo que é aceitável e chegou onde você está. Então nós queremos falar sobre o namoro. Paulo aqui ele fala, que se você é solteiro, se você é viúvo, que você talvez não consiga ficar solteiro, não consegue ter uma vida de solteiro, que é o conselho que ele como homem dá, mas que você não viva se abrasando, mas que você procure assumir o compromisso e se casar. Quando nós falamos no namoro, o namoro ele é uma fase na nossa vida onde nós procuramos a pessoa que é ideal, a pessoa que vai combinar conosco. Então nós vemos que na nossa geração, no momento em que nós vivemos, cada vez mais está difícil de encontrar um casal de namorado. Concorda comigo? Porque as pessoas elas se conhecem e elas já pulam duas etapas importantes. Elas já partem do conhecer para o morar junto. Esquecem essa fase do namoro. E quando elas vão morar junto, muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes o que acontece? Elas partem para um relacionamento ao qual elas ainda não estão prontas, mal se conhecem, mal se conheceram e começam a viver uma vida que ainda não é para elas. E nessa vida que ainda não é para elas, vem os problemas, vem as dificuldades e elas acabam terminando um relacionamento que já está avançado demais. Então o namoro, casal de namorado aí, entendam isso, é a busca pela pessoa certa, é uma fase de conhecer, é a fase onde largar, onde terminar o relacionamento é normal.
Faz parte do conhecimento. Olha, nós não combinamos e então nós separamos. Então essa fase do namoro é uma etapa na nossa vida que ela tem que ser vivida. Então se você está solteiro, se você está namorando, se você porventura vir a ficar dentro das condições de viúvo, lembre-se disso. O namoro, ele é essencial. Irmãos, eu vejo o quão é importante a fase do namoro. Não sei se a maioria aqui teve a fase de namoro, noivado. Quem teve aqui? Namoro, noivado? Ninguém teve direto casamento? Todo mundo? Ah, a maioria! Tá bom! E eu vejo o quão importante é, mais ou menos, o quão importante é esse tempo na nossa vida. Eu me lembro que quando eu estava ali namorando, minha mãe pegava muito no meu pé para namorar, depois noivar e aí sim o casamento. E eu colho hoje frutos daquilo que foi plantado lá atrás. Nós tivemos tempo para nos conhecer, né? Depois nós noivamos e depois nós casamos. Então eu falava assim, por que a minha mãe pega tanto no nosso pé assim? A gente tinha horário para namorar. Às vezes, coitado, o pastor na época trabalhava em casa, até aumentou a casa para minha mãe, dava 10 horas, ficava até lá 8 horas trabalhando. Quando era 10 horas, minha mãe, Poliana, né? Eu falei, mãe, mas coitado do homem trabalhou o dia inteiro, né? E só 2 horas pra gente namorar? Não, tem que entrar pra dentro, horário é horário. E eu percebo que aquilo foi muito bom pra mim. Porque hoje, no nosso casamento, é uma bênção. Porque lá atrás eu respeitei a ordem da minha mãe. Lá atrás eu obedeci aquilo que a minha mãe colocava ali pra nós. O horário certinho pra namorar. E eu percebo que muitas depois dos meus irmãos não tiveram isso. E hoje eles têm algumas consequências disso na sua vida atual. Então é muito importante, você que está aqui, que namora, ouvir o que a mãe, o que o pai falam, o que os mais velhos estão falando. A própria palavra de Deus diz, ouça o que os mais velhos falam, aprenda com aqueles que estão lá na frente, não é assim? Então essa época, irmãos, é importante, porque no namoro que você conhece, se a pessoa vai pagar a conta para você, não é? Às vezes a gente casa, tá ali, ó, a pessoa depois não quer pagar nada, você fala, meu Deus, como que eu não sabia que eu não vi isso daqui? E é no namoro que a gente conhece. Às vezes você tem uma pessoa ali do teu lado que você nem sabe que ela cozinha, você casa com ela, o marido chega, a esposa não tem comida. Por quê? Porque não conheceu no namoro. Aí depois leva para o casamento, para aquilo que está lá na frente, algo que poderia ter evitado. E depois que nós fizemos um compromisso perante os homens e perante Deus, nós temos que honrar com esse compromisso, que é o compromisso do casamento. É por isso que hoje, irmãs e irmãos, tem muito divórcio por aí. Muitos casamentos que são desfeitos. Por quê? Porque depois a pessoa não quer ter paciência mais. Porque essa paciência está até agora, no namoro. Igual nós temos aqui esse casal que estão se conhecendo. Essa é a época. Depois de casado, dá pra gente ficar esse tempo aí conhecendo a pessoa? Não dá mais, porque já está casado. A gente tem que aguentar ali, às vezes, a cara empurrada, não é assim? A gente tem que aguentar a pessoa de mau humor, às vezes tem que aguentar a comida. Ó, esses dias até saiu um arroz papo lá em casa, teve que aguentar porque já está casado. Então, irmãos, é assim. Depois de casado, tipo assim, não dá mais tempo, né? Depois de casado, você tem que olhar para esse homem bonito e falar, te amo, vamos chegar até o fim. Você tem que olhar para a mulher que está do teu lado e falar, esposa, eu te amo mesmo, às vezes ela ali empurrada e brava com você. Não é assim? Então, o namoro é essa parte, não pule etapas. Amém? Mas você que já está casado, nós vamos já entrar no assunto para falar também com vocês mais, tá? Irmãos, é importante essas etapas porque são as etapas da vida, né? Depois que a gente sai da fase do namoro, a gente entra na fase do noivado. E tudo isso, irmão, se você olhar, é bíblico. E nós estamos vivendo, talvez você ainda não percebeu, mas nós estamos vivendo essa fase. Nós conhecemos Jesus, nos apaixonamos por Jesus, que é a fase do namoro, e de repente nós assumimos um compromisso com Jesus, onde nós o aceitamos. Para os irmãos que fazem parte da igreja, do corpo, que já viram, se você não viveu, está na fase do namoro com Jesus, logo você vai querer um compromisso mais sério. Então nós vamos para o noivado, que é o que a igreja vive hoje. Nós somos a noiva do Cordeiro. E nós vamos para bodas, para o casamento com Ele. Mas nesse momento, nós estamos vivendo um noivado com Jesus. Onde nós estamos vivendo, passando a seriedade de um relacionamento mais profundo com Ele. Ou seja, pode ver, a igreja de Cristo vive essa fase.
nós estamos provando até onde o nosso noivo é capaz de ir por nós. E nós temos a prova de Jesus. Jesus foi até onde? Jesus foi até a morte por nós. Nessa fase nós estamos decidindo se nós vamos querer casar como noiva com Ele ou não. Porque esse poder de decisão está na nossa mão todos os dias. E nós somos levados e provados nessa terra, nessa vida, a escolhermos o melhor. E o melhor para nós é aceitarmos Ele como noivo para naquele dia casarmos com Ele. E na nossa vida terrena, como seres humanos, é a mesma coisa, irmãos. Quando você sair, ou quando você sai do namoro para o noivado, você já entra num compromisso, onde já há, talvez você não tenha ainda, espero que já, mas se não tenha sido instruído sobre isso, no noivado, já começa a ter uma bênção da parte do Senhor sobre a vida do casal, porque quando se põe uma aliança na mão, aquilo já começa a ter um compromisso muito mais sério. Já não há mais a possibilidade de ser rompido por qualquer coisa. Não é mais qualquer coisa que separa um noivado. Já não se termina mais um noivado da forma que se termina um namoro. Porque já há toda uma expectativa dos parentes, da família, já há todo um preparar. Porque no namoro você conheceu, você já viu, você já descobriu se você vai gostar do perfume ou não. Se você vai gostar do mesmo tipo de bola ou não, da mesma comida ou não. As irmãs já ficam meio assim, né? E é no namoro. Aí no noivado já não dá mais tempo para isso. No noivado vocês já vão começar, e é assim que é. A noiva já vai começar a montar o enxoval. Pelo menos é assim que é assim que sempre foi. Mas que tiveram tempo, eu sei que tem irmãs que falam assim, poxa, eu não tive esse momento. É uma pena, mas é muito bom. O noivo já vai começar a se preocupar com o quê? Aonde nós vamos morar? E não é na casa da mãe, não. Amém? As mães aí, né? Amém? O meu já estou instruindo, né? Quem casa quer casa, né? Ele já vai procurar um lugar para ele. Ele já vai começar a se preocupar. Eu tenho os móveis para comprar. Eu vou ter uma esposa para sustentar. Pelo menos a lei natural é essa. E nós sabemos, nós que estamos na igreja, nós que somos instruídos pela palavra, nós sabemos que o mundo não tem mais pregado isso. Hoje nós não temos uma onda de casais, mas nós temos uma onda de duplas, né? Porque casal é macho e fêmea, então nós vivemos uma onda de duplas por aí, onde se prega que pode tudo de qualquer forma, e infelizmente eles estão errados. E felizmente nós estamos seguindo a palavra. Não somos os donos da verdade, nós somos os donos da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é essa. Quando você está noivo da pessoa, você já se preocupa com ela. No noivado já começa uma fase de estabilização. Por quê? No namoro, eu lembro que nós íamos comer lanche toda semana. Já no noivado já não dava mais, pastor. Porque tinha as coisas de casa, ela comprando enxoval, eu preocupado com as coisas ali, então o dinheiro já não dava mais para ter aquela vida de regalia, de agradinho, nem sempre tinha um presentinho, porque tinha as contas. Eu lembro que ela financiou, ela foi lá, comprou um enxoval e ficou pagando um tempão. Então aí ali as coisas já começam a apertar um pouco, e aonde você já começa a ver vai ter uma estabilização para ingressar na vida de casal. Porque, irmãos, quando entra na vida de casal, a gente sabe que os compromissos não podem ser adiados, né? Quando a gente sai debaixo da asa da mãe e do pai, aí a coisa sobra para nós. Aí nós lembramos daquela época de criança, aonde a gente pedia a Deus para ser adulto, e aí a gente começa a desejar o contrário, né? A gente começa a pedir a Deus para voltar a ser criança. A gente começa a olhar para trás e falar assim, olha, eu era tão feliz e eu não sabia. Porque a vida começa a cobrar. Então o noivado é essa fase de estabilização. E é necessário viver, é necessário passar por ela. Amém? Então nós vamos entrar agora, né, para a gente também não ser cansativo, para a gente entrar já na fase do casamento, que a maior parte dos irmãos é casados. Os irmãos que estão namorando já vão aprendendo, né? Os jovens que estão nos ouvindo também vão aprendendo e prestando bastante atenção. Nós lemos o texto que dá essa ordem
para que o homem tenha a sua esposa e a mulher tenha o seu esposo, porque essa é a ordem natural das coisas, desde lá de Gênesis. Deus viu o homem andando sozinho e não viu bondade, ou não viu algo bom naquilo, então deu um sono no camarada ali e tirou a costela e fez lá toda a obra maravilhosa ali e deu uma adjuntora ao homem. E muita gente reclama, muita gente faz piada, mas o homem só é homem quando ele tem uma mulher do lado. E a mulher só é mulher quando ela tem um homem do lado. O homem se sente seguro quando ele tem uma mulher que apoia ele. Não é assim, homens? Nós vamos até a lua, se for possível, se a mulher estiver ali. Os irmãos tudo balança a cabeça, porque eu sei o que vocês estão vivendo. Se nós tivermos uma mulher que nos apoie no casamento, não tem uma frasinha que fala, nós como homens, nós podemos não ter para comprar à vista, mas nós parcelamos em 48 vezes se for possível. Para fazer, todo homem é assim. Se ele tiver uma mulher que calça ele ali, que dá segurança para ele, ele vai longe. E assim é a mulher também. Quando a mulher ela tem um homem que ela pode admirá-lo, quando ela tem um homem que ela pode, ele não precisa ser bonito, precisa, irmãs? Não precisa, ninguém falou nada, né? Não, deu ruim para nós agora. Não, porque você olha hoje, né? Eu vi umas balançando, cara. Nem a pastora não falou, nem a minha não falou nada. As irmãs deu agora uma engolida assim, toma o Guaraná, irmãos. Quem sabe sai um sim. Uma coisa eu estou vendo agora, aproveitar que vocês estão vendo. As irmãs estão tudo bonitas, os homens estão tudo simprão, né? Os homens tudo camisa básica, as irmãs tudo vestidas para festa, né? Mas você vê o cuidado de um homem para a mulher quando você olha para ela, né? Então, mas voltando à linha de raciocínio, mesmo vocês não concordando, mas o homem, ele precisa ser homem, né? Ele precisa ser homem. O homem, às vezes, ele não consegue suprir todas as necessidades. Mas eu acredito, porque eu vejo isso na minha vida, o homem, ele é homem quando ele não para de lutar. Quando ele tem uma esposa que o apoia, ele não para de lutar. Mesmo perdendo, ele continua lutando. Mesmo às vezes não vencendo as batalhas do dia, porque é muito difícil ser homem nessa geração, com tudo que nós vivemos. E muitas vezes as coisas nos atrapalham até dentro de casa. Nós vamos ver um pouco disso. Ele consegue deixar a sua esposa feliz. Então, esposa, se você não está tão feliz com o seu homem, uma parte da responsabilidade é tua. Uma parte é dele, mas uma parte também é tua. Homem, se a sua esposa não está tão feliz com você, uma parte da culpa também é tua. Porque nós somos dois, cada um. Então aquele negócio é você, não. Casamento, irmãos, é com os dois, amém? Amém. E assim, irmãos, quando nós nos casamos, a Bíblia diz que nós deixamos pai e mãe, né? E parentes. Não estou falando para você que às vezes casou, às vezes já está um tempo com a pessoa, não tem ainda condições de ter tua casa própria. Se você ainda não tem, Deus abrirá portas e Ele vai te abençoar para você chegar aonde você quer, de você ter o que é teu. Mas às vezes você mora ali por um tempo com um familiar. Mas quando você tem ali uma pessoa que você se casa, ela se torna a pessoa mais importante do mundo para você. Por quê, pastora? Quando você estiver triste, é Ele que vai estar do teu lado. Quando você estiver feliz, é Ele que vai estar do teu lado. Quando você tiver dinheiro, é essa mulher que vai estar do teu lado. E quando você também não tiver dinheiro, é ela também que vai estar do teu lado. Então essa pessoa, ela vai te conhecer em momentos difíceis, em momentos muito bons da vida. É essa pessoa mais importante. Então, às vezes, irmãos, nós perdemos muito tempo no nosso relacionamento com besteiras, com brigas, com coisas que não vai levar vocês a lugar nenhum. Já parou para pensar nisso? Um dos conselhos do nosso pastor ali quando nos casou, ele falou assim, olha, Poliana, Daniel, você não perca tempo com brigas, porque esse momento ele não vai voltar mais. E eu era uma pessoa que quando eu casei, eu era muito nervosa. Eu brigava com esse homem aqui, irmãos, e ele ia lá para frente para ele não me pegar pelo pescoço, porque eu era irritada, eu queria descontar nele coisas que a gente passa na vida. E ele era, até hoje, é um homem muito sábio, ele saía e me deixava falando sozinho. E toda vez, no final do ano, a gente colocava ali o nosso DVD do casamento para escutar o pastor falando, e aquilo foi ficando na minha
sabe, no meu coração guardado. Eu falo, nossa, tanto tempo eu estou perdendo a minha vida brigando com o coitado desse homem. Pra que eu estou fazendo isso, brigando com ele, e ele me deixava falando sozinho lá pra frente? Eu ficava mais irritado, porque eu queria briga. Então, quanto tempo, às vezes, a gente não perde da nossa vida brigando com essa pessoa que é o que? A mais importante da nossa vida. É ela, irmãos, que vai estar com você até o dia em que Jesus voltar, em nome de Jesus. Então, não perca tempo com isso. Pastora, qual o conselho para nós que somos casados? Não tem outro, conversa. É o diálogo. Você não gostou de algo que ele fez, chega nele, vem cá, esposo, não na frente das pessoas. Chega em casa, esposo, vem cá, vamos conversar. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Porque às vezes, irmão, você foi criado em uma família que é totalmente diferente da família que ele foi criado. Você tem costumes que você traz para o seu casamento que ele não tem. E ele é a mesma coisa, ele tem costumes que ele traz para o casamento que não tem nada a ver com aquilo que você viveu no passado. Então, é duas pessoas totalmente diferentes tentando dar certo, tentando acertar, tentando fazer com que o casamento flua, com que as coisas aconteçam. Então, olha a dificuldade que nós enfrentamos. E muitas das vezes nós perdemos tempo porque nós não dialogamos, nós não conversamos com a pessoa. Eu me lembro sempre, eu sempre falo em casa da minha mãe. A minha mãe tinha qualquer coisa que acontecia em outros lugares, ela nunca chegava no meu pai e brigava na frente das pessoas. Quando chegava em casa, senta aqui, vamos conversar. Não gostei disso, você falou isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você sentava. E em casa eu peguei também esse exemplo. Quando faz alguma coisa que eu não gosto, vem cá, vamos conversar. Isso em tudo, é na área financeira, na área sentimental, em tudo. Então, muitas das vezes, o que falta no seu casamento? Às vezes você ora, você é uma mulher, um homem de oração, um homem que busca Deus, um homem de oração que trabalha, tudo. Mas falta o diálogo, você não se abre com a esposa. Se você não se abrir, não conversar com ela e ela também não se abrir o coração e não conversar com você, como que vai ser? Às vezes você está aí com uma pessoa do teu lado que pode te ajudar, que pode te confortar, que pode dar um conselho que você vai falar, nossa, é isso mesmo. E você não se abre com essa pessoa. E essa pessoa, irmãos, é a pessoa que Deus preparou para a sua vida. Se você hoje está aí com ele, está aí com ela, é essa pessoa. Você tem que segurar na mão dele, segurar na mão dele e falar, vem cá, pode contar comigo. Uma vez aconteceu algo em casa e eu estava muito aflita. E eu ia dormir, na madrugada eu acordava, e eu perdi o sono, eu ficava, meu Deus, e agora? E eu ali preocupada, e aquilo ficou assim por um mês. Sabe aquela questão que você dorme, quando você acorda assim, de repente você não consegue mais dormir? Eu aflita, puxada. Aí teve um dia que eu falei, vem cá, vamos conversar. Olha, eu estou passando por isso. Ele, calma, mas não é assim. E foi. Eu falei, nossa, era só isso. Depois daquele dia resolveu. Então, às vezes você está aí com uma pessoa que Deus pôs do teu lado, às vezes sofrendo por algo que você pode falar, e essa pessoa pode dar um conselho que pode mudar a sua vida. E às vezes a gente se abre com outras pessoas e não se abre com o nosso marido. Ou você, marido, não se abre com a tua esposa. Às vezes você vai se abrir com ela, ela vai dar um conselho. Não é assim? A mulher sabe edificar assim a sua casa, que vai mudar a direção que você está pensando. Então, a importância de tudo no casamento, na vida dois, no relacionamento, é o quê? A conversa. Não gostei disso, esposo, vem cá, vamos conversar. Também não gostei, vem cá, vamos... Tudo, irmãos. E tem casais que ainda no nosso século, nos nossos dias, não tem esse diálogo no casamento. Sabia disso que tem? Não sei, vocês todos me olhando assim, sério, meu Deus, será que tem isso aqui? Então se abra com teu esposo, converse com ele, fale dos seus sentimentos. Às vezes de coisas que você passou lá atrás, que você tem aí, você sente amargura no seu coração, converse. Às vezes ele nem sabe de coisas da sua vida, né, que passou, que às vezes você não se abre com ninguém. Você também, esposo, você tem aí do teu lado uma ajudadora, uma mulher que você pode contar, que ela vai saber te dar um conselho bom. Amém? Amém. Esse é o primeiro ponto nosso aqui, irmãos. O conversar. Para a gente igualar essas diferenças. Existe uma frase que dizem, né, na sociedade, que os opostos se atraem, não é assim? E realmente não é assim? Os opostos se atraem. E quando fala em personalidade, a maior parte das vezes a personalidade do seu cônjuge, ela é o inverso da sua. Igual em casa eu sou calmo, ela já é a mais estressada, ela já é a mais desanimada, eu sou mais alegre. Então eu sou mais animado para as coisas. E quando ela falou isso de que eu saía para fora, porque eu lembro do juramento que eu fiz. Eu venho com circunstâncias familiares e eu decidi ter uma família. E quando eu jurei lá, teve todo o momento do nosso casamento, depois de todas as palavras que o pastor falou, eu tomei aquilo para mim.
E eu já falei isso várias vezes em alguns encontros também. Eu saía para fora, irmãos, para não bater nela. Porque eu, como homem, eu queria bater nela. Bater de bater mesmo. Mas eu falava, eu não posso fazer isso. Eu não posso. E eu tinha sempre comigo, ela vai melhorar. Ela vai mudar. Eu tenho um amigo meu, e o casamento dele está nesse momento que o meu era muito ciúme, era muita briga. Ela tinha ciúme da minha irmã na época, para ter ideia como que era. Não é para denegrir a imagem dela, mas é a imaturidade do relacionamento. E às vezes essa imaturidade, ela dura muitos anos na nossa vida. Às vezes você está aí há muito tempo casado e ainda sofre com isso. Sofre com ciúme por coisa pouca. Onde já era para ter a confiança, a estabilidade de pessoas já com idade, com filhos, com laços muito profundos.